A fábula dos porcos assados. Certa vez, ocorreu um incêndio em um bosque onde havia porcos, que foram assados pelo fogo. Os homens, acostumados a comer carne crua, experimentaram a carne assada e acharam-na deliciosa. Desde então, sempre que queriam comer porco assado, incendiavam um bosque, até que descobriram um novo método. No entanto, o que quero contar é o que aconteceu quando tentaram mudar o sistema para implementar um novo. Há tempos as coisas não iam muito bem. Às vezes os porcos ficavam queimados demais ou parcialmente crus. O processo preocupava a todos, pois, se o sistema falhasse, as perdas eram enormes. Milhões dependiam da carne assada, e outros milhões se ocupavam da tarefa de assá-los. Portanto, o sistema simplesmente não podia falhar. Porém, curiosamente, quanto mais o processo crescia em escala, mais ele parecia falhar, e maiores eram as perdas. Diante das inúmeras deficiências, as reclamações aumentaram. Era um clamor geral pela necessidade de reformar o sistema profundamente. Congressos, seminários e conferências começaram a ser realizados anualmente para buscar uma solução. Contudo, parece que não conseguiam melhorar o mecanismo, e assim, no ano seguinte, repetiam-se os congressos, seminários e conferências. Segundo os especialistas, as causas do fracasso do sistema eram atribuídas à indisciplina dos porcos, que não permaneciam onde deveriam, à inconstância do fogo, difícil de controlar, ou às árvores excessivamente verdes, à umidade da terra, ou ainda ao serviço meteorológico, que não acertava o local, o momento e a intensidade das chuvas. As causas, como se pode ver, eram difíceis de determinar. O sistema para assar porcos era muito complexo. Fora montada uma enorme estrutura, havia maquinário diversificado e pessoas dedicadas exclusivamente a acender o fogo. Esses incendiadores tinham especialidades diversas, como os da Zona Norte, Zona Oeste, noturnos e diurnos, matutinos e vespertinos, e até especializados em verão e inverno. Além deles, havia também especialistas em ventos, os anemotécnicos. A estrutura incluía ainda um diretor-geral de assamento e alimentação, um diretor de técnicas ígneas, com seu conselho geral de assessores, um administrador-geral de reflorestamento, uma comissão de treinamento em porcologia, o Instituto Superior de Cultura e Técnicas Alimentícias, ISCUTA, e o Bureau Orientador de Reformas Ígneo-Operativas. Havia milhões de pessoas trabalhando na preparação dos bosques que logo seriam incendiados. Especialistas estrangeiros estudavam a importação de árvores e sementes mais adequadas e também a criação de um fogo mais potente. Grandes instalações foram construídas para manter os porcos antes do incêndio, e pesquisadores trabalhavam em universidades para formar professores especializados na construção dessas instalações. Fundos de pesquisa financiavam esses projetos e as universidades formavam mais especialistas. As soluções sugeridas nos congressos incluíam aplicar fogo triangularmente quando o vento atingisse certa velocidade, soltar os porcos 15 minutos antes do incêndio alcançar 47 graus ou posicionar ventiladores gigantes para direcionar as chamas. Não é surpresa que os poucos especialistas não concordavam entre si, e cada um baseava suas ideias em pesquisas diferentes. Um dia, um incendiador de categoria ABSODM-VCH, especialista em sudoeste diurno, matutino, com bacharelado em verão chuvoso, chamado João Bonsenso, resolveu propor uma solução simples. Ele sugeriu que o problema poderia ser resolvido de maneira fácil. Bastava matar o porco antes, limpá-lo e cortá-lo adequadamente. Depois colocá-lo sobre uma grelha de metal sobre brasas, permitindo que o calor, e não as chamas, assasse a carne. Ao ouvir a ideia de João, o diretor-geral de assamento o chamou ao seu gabinete. Depois de ouvi-lo pacientemente, disse: Tudo o que você disse parece ótimo, mas não funciona na prática. O que faríamos, por exemplo, com os anemotécnicos se aplicássemos sua teoria? Onde usaríamos todo o conhecimento dos acendedores especializados? Não sei, respondeu João. E os especialistas em sementes e árvores importadas? E os que desenham as instalações para porcos com seus purificadores automáticos de ar?
Não sei. E os anemotécnicos que se especializaram por anos no exterior, com tanto custo para o país? Vou colocá-los para limpar porquinhos? E os conferencistas e estudiosos que têm trabalhado há anos no programa de reformas? O que faço com eles se sua solução resolver tudo, hein? Não sei. Veja bem, João, sua ideia não atende às nossas necessidades. Se fosse tão simples, nossos especialistas já teriam encontrado uma solução há muito tempo. Não posso simplesmente dizer aos anemotécnicos que tudo se resume a usar brasas. O que faremos com os quilômetros de bosques preparados, cujas árvores não dão frutos nem sombra? Diga-me. Não sei, senhor. E nossos engenheiros em porcopirotecnia? Você não acha que são profissionais de grande valor científico? Sim, parece que sim. O simples fato de termos esses engenheiros já mostra que nosso sistema é muito bom. O que eu faria com indivíduos tão importantes? Não sei. Viu? O senhor precisa trazer soluções específicas, como melhorar as anemotécnicas ou acelerar a formação de acendedores de oeste. Temos que aperfeiçoar o sistema, não transformá-lo radicalmente. Falta-lhe sensatez, João. Estou perplexo. Bem, agora que o senhor entende a complexidade do problema, não vá por aí dizendo que pode resolver tudo. A situação é muito mais séria do que o senhor imagina. E, entre nós, devo aconselhá-lo a não insistir nessa ideia, pois isso pode lhe trazer problemas no seu cargo. Não por minha causa, claro, porque eu o entendo. Mas sabe como é? Outros superiores podem não ser tão compreensivos. João Bom Senso, coitado, não disse mais nada. Saiu atordoado, sentindo-se perdido, e desde aquele dia nunca mais foi visto. Por isso, até hoje, dizem que nas reuniões de reforma e melhoramentos falta o bom senso. Agora vamos a algumas reflexões sobre a fábula dos porcos assados. Ela oferece uma analogia interessante sobre a gestão de processos e pessoas. O sistema de assar porcos, ineficiente e resistente à mudança, espelha a realidade de muitas organizações, onde métodos antigos são mantidos, mesmo quando já não funcionam. A dificuldade em abandonar práticas obsoletas é uma questão presente em diversos contextos corporativos, apesar das falhas e perdas evidentes. Na fábula, as causas do fracasso, como a indisciplina dos porcos e a inconstância do fogo, podem ser comparadas à falta de comunicação e à resistência interna que muitas empresas enfrentam. Além disso, a estrutura burocrática, com múltiplos especialistas, satiriza a realidade em que a manutenção de cargos e hierarquias se sobrepõe à busca por resultados reais. A necessidade de simplificar processos e incentivar a inovação é clara. O personagem João Bom Senso representa o pensamento crítico e a simplicidade, propondo uma solução prática que, apesar de eficiente, é ignorada pela hierarquia, que teme a mudança. Essa fábula nos leva a refletir sobre o quanto estamos presos a sistemas ineficazes. Muitas vezes, as soluções mais simples são as mais eficazes, mas exigem coragem para questionar o que está estabelecido e desafiar práticas que já não servem ao propósito. Se você gostou deste conteúdo e quer ver mais, siga-nos nas redes sociais e ative as notificações ou acesse nosso site clovis.app.